Grupo de danças alemãs, bandinha e público no Kerb. Uma festividade que nasceu comunitária, hoje lota ruas e salões. O Kerb de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, é resultado de uma ponte construída e sustentada por gerações através de fé, trabalho, celebração da vida e da alegria. Abertura do evento. Bandeira da Alemanha e do município. Desfile em caminhão. Ponte de tradições. Histórias do Kerb de Estância Velha. Produção Comunique e realização Município de Estância Velha, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal. Felipe Kumbraun, historiador e escritor. Kerb é no alemão, como uma quermesse, como uma forma de encontro e de reunião. Nós temos em todas as localidades fundadas pelos alemães as suas festividades celebradas através ou realizadas através do Kerb, pelo menos no século XIX e início ou até a metade do século XX. Aqui nós temos uma fotografia da década de 1920 do festejo do Kerb no centro de Estância Velha. As bandeirinhas, os carros e ao centro a gente vê um cartaz que diz Herzlich willkommen, cordialmente bem-vindos aos estancienses de outras localidades que pertenciam à estância, que vinham celebrar ao Kerb, como também aqueles parentes de outras comunidades interioranas e muitos das novas colônias que vinham para cá, para a Estância Velha, celebrar o Kerb com os seus familiares. Dora Frank, rainha do 5º Festival de Kerb. Era tudo centralizado aqui na Presidente Lucena, nesse trajeto. Não era essa praça, era tudo muito diferente, tudo menor, né? Mas o trajeto da igreja para cá também era nessa direção. Então, eram os dois pontos turísticos do Kerb, que para mim marcava, eram os escoteiros que tinham o churrasquinho e o cachorro-quente, e nós que tínhamos a liga, né, naquela época que tinha dos panos de prato. Tinha bandinhas, né, tinha as apresentações, tudo, mas os bailes, era aquele corre do Canto União pro Lira, o baile era na mesma noite, daí tu abria o baile aqui, abria lá no Lira, sabe? Os almoços de Kerb era igual também, como está sendo hoje, né, mas era tudo muito da época, sabe? Tudo mais aconchegante, menor, mas a comunidade de Estância Velha era o que mais era presente naquela época, né? Ayrton Hack, vice-prefeito. O Festival de Kerb já é um festival muito tradicional, né? Nós já estamos na 42ª edição, então eu vejo com muita importância de nós continuarmos com essa cultura tão bacana que é o Kerb, né? Que já vem lá dos nossos antepassados, na verdade, e é com uma alegria muito grande porque consegue reunir a comunidade, consegue reunir as igrejas, né? Tanto a luterana quanto a católica e as outras etnias também, enfim. Tu consegue reunir pessoas que conseguem fazer uma festa bacana, consegue levar a tradição, né, do Kerb para que isso não morra, né, para as novas gerações. Imagens de culto de Kerb. O Kerb era, no caso dos católicos, utilizado Felipe. no dia do santo padroeiro daquela comunidade. Para os luteranos, a fundação, pedra fundamental, era a data utilizada para essa festividade. A imigração alemã, ela se inicia em 25 de julho de 1824, em São Leopoldo, quando chegam as 39 primeiras pessoas aqui, embarcam no Paço, ali em São Leopoldo, no Rio dos Sinos. E é interessante que Estância Velha, durante praticamente 70 anos, né, da sua ocupação, povoamento, tudo mais, do desenvolvimento, são praticamente 7 décadas onde apenas famílias luteranas viviam aqui. O pastor não era só o que cuidava daquelas pessoas, parte religiosa. Era aquele que cuidava na doença, era aquele que aconselhava. Ainda tem o pastor professor, né? O pastor educador. Procissão e almoço. A igreja era o coração da vida social, cultural e da fé, onde o Kerb nasce como agradecimento aos desafios superados e às conquistas através do trabalho. Felipe. O Kerb era algo maior no sentido, aquela festividade que todos sabiam que acontecia naquele período, que era o momento de encontro, era o momento de reunião, era o momento de lembrar, era o momento de rememorar. Onde emigrou o meu irmão,
o meu primo, o meu tio, e eu também quero visitá-lo, porque é sempre uma data fixa, porque não havia comunicação somente por carta. Então, essa data era a data que se sabia, tinha que se preparar a casa, fazer 8, 10, 12, 15 cucas. Era aquela festividade que tinha que matar um porco, um boi ou 2 porcos. Por quê? E que se preparava semanas. As compotas, elas já eram feitas na Europa. Por quê? Por causa do frio, ou no caso do sauerkraut, do repolho, do chucrute, o sal, a quantidade de sal preserva aquele alimento. É interessante que a preparação religiosa, sim, mas também gastronômica, a comida, o que nós vamos produzir para receber. Comida não podia faltar. A comida tinha que ser farta. E não era a comida que se servia no dia a dia. Dora. Minha mãe e a mãe dele vêm de origem muito alemã, do interior, então elas traziam junto aquilo que se fazia na época delas. Era aquelas de forno, carne de porco, né? A carne assada, a batata, essas coisas tudo assim bem típicas. E detalhes, tinha os doces tradicionais, que é o sagu, creme de leite, as tortas, né? Aí a cuca é um prato, vamos dizer, é um prato típico de Kerb, né? Um Kerb que não tem a cuca, linguiça, na nossa época já era, rabanete, pepino, não tinha ovo de codorna naquela época, acho que não era, né? E a linguiça cozida, sabe? Cozida, não essas assim, mas cozida na hora e servido, né? Como até hoje ainda tem, né? É o prato típico. Isso acho que vem de tradição de anos, né? Isso não mudou de Kerb para Kerb. Cucas. A gastronomia do Kerb guarda os sabores da imigração, transformando a refeição em memória coletiva. O momento da confraternização e a fartura são recompensas pelo esforço ao trabalho. Tortas. Aqui temos uma representação, uma pintura feita ainda no século XIX, anterior ao ano de 1900, feita por Peter Weingärtner. Peter Weingärtner é considerado o maior pintor teuto-brasileiro do final do século XIX e início do século XX. Ele retrata o Kerb, a festividade, dentro de uma venda, dentro de uma casa comercial, as famílias ali reunidas para o momento também em que a bandinha tocava a música e com os trajes típicos da época e as ornamentações, como dá para ver ali no lustre e nas paredes. Orvaldo Frank, rei do 5º festival. A faixa está com uma faixa de couro. Considerada original é essa aqui, da esquerda para a direita. Na época a gente fez um contato com o cônsul da Alemanha, esse pessoal, para saber e foi nos informado. Essa roupa que nossos reis estão usando hoje, ela pode ser usada, claro, e é bonita, eu até acho bonita, só que ela é usada mais para os grupos folclóricos, para as danças, essas coisas. A roupa do rei é o terno. Quando eu vou num lugar oficial, eu vou vir sempre de terno, representando exatamente como era do meu tempo. Dora Frank. Nosso traje era a saia, né, não tão longa, e somente uma blusa, né, não tinha lance, um avental, era o típico, né, era bem mais simples. Depois que foram inovando, foram adequando, acho bonito, sabe? Mas que nem o Molinha falou, como nós somos daquela época, eu procuro manter, não fugir daquela época. Ateliê de costura, vestido verde com decoração dourada. José Schuster, costureiro. Eu, como costureiro, né, eu já venho fazendo desde o 5º festival de Kerb, eu fiz roupa, né? Foi num festival de Kerb, os reis, eles fizeram a roupa numa cidade e eles não gostaram muito da roupa, né? Mas eu sou uma pessoa que não gosto de menosprezar nada, né? Fomos no festival de Kerb e eles estavam muito tristes. O casal, eu fiquei admirando eles, daí eles perguntaram, né, durante o festival de Kerb, eles perguntaram se eu não podia arrumar a roupa deles, né. Daí eu quando me lembro, né, eu até fico um pouco emocionado. Daí eu disse, não, eu não poderia arrumar essa roupa em tão curto tempo, né, de uma semana para outra, porque daí eu disse assim, mas se vocês quiserem, vão lá amanhã no ateliê, eu faço pro final de semana uma roupa. A gente criou uma amizade tão boa no próximo final de semana. Ver a alegria deles, né? Foi emoção demais. Irene Schuster, assistente de costura. E hoje ele não está mais, mas ela continua participando, participa bem menos, mas ela continua gostando
Até quando se usa a faixa, ela usa a faixa dele. Aqui nós temos também um registro de uma das famílias Mates. Esses eram alfaiates, então as pessoas compravam fazenda, metros em tecido que eram costurados então para as roupas. Não só os alfaiates, muitas eram feitas em casa, uma boa parte eram feitas em casa pelas mães, pelas avós, pelas tias, costureiras, então que faziam esse trabalho. José. Eu sou uma pessoa que eu passo minha vida toda garimpando materiais. Eu fico estocando materiais para um dia aquele material, né, ser usado. A cultura alemã, ela me inspira muito. Eu acho que a cultura alemã é uma das mais alegres que tem. O próprio baile já mostra a alegria das pessoas. Irene. Para mim, todo o processo é interessante, tudo, mas eu gosto de ver pronto a pessoa usando e dançando e se divertindo. Nunca vi ninguém reclamar, mas a maioria tudo, ganhei vários elogios, fui elogiada. Aí que é o resultado que eu chamo. Nos trajes, cada detalhe manifesta traços da identidade de um povo que dança, celebra e se reconhece. Dariana e Marlon Diel, o casal de reis do 42º festival. Dariana. Ser rainha é uma emoção muito grande, a gente está muito feliz. Há muitos anos a gente vive o Kerb na nossa vida, nossa família, uma tradição que eu carrego, porque eu também tenho descendência alemã na minha família. Aquela lembrança da família fazer almoços, bailes de Kerb de tarde, então eu carrego demais a tradição dentro de mim. Marlon. É um orgulho enorme estar com essa faixa, carregar esse 42º Festival de Kerb no peito para outros municípios, para outras cidades e representar também Estância Velha junto aí desse festival, que é um dos maiores e melhores hoje do nosso estado, né? Para mim, ser rainha de Kerb é muito importante. Como nós somos reis em 1987, não era como hoje tão abrangente, mas era gostoso, era aconchegante. Então eu acho assim que tu tem uma responsabilidade, é tu ser feliz naquele encontro e naquele convite que tu estás ali com as pessoas. Ser rei fiquei muito orgulhoso em ser convidado. Na época não dá nem para se comparar com os Kerb de hoje. Hoje virou um mega palco de shows, um mega evento, né? Era um Kerb mais modesto. O nosso papel é também transmitir muita alegria, muita energia para o pessoal, fazer a festa com todos. Fazendo visitas, divulgando o que é o Kerb, como ele começou, como que é, divulgando o nosso festival por todos os municípios, por todas as escolas, né? Um trabalho que a gente faz também. E viver intensamente, que é o que a gente está fazendo agora, né? Vivendo intensamente esse momento nosso. Orvaldo. Eu até hoje eu não bebo bebida alcoólica, né? Mesmo assim, esporadicamente. E na época, um rei do Kerb que não bebe, né? Já viu? E aí vinha o pessoal com aqueles canecão de chopp. O que eu fiz? Eu tenho um compadre meu, eu disse, ô Eloy, tu vai ter que me assessorar. Eles vão me dar o chopp, porque isso é natural, né? Eu molho o bico, faço de conta que bebi e dei para ele. Então foi um fato bem interessante. A corte representa o elo entre passado e presente. É símbolo de pertencimento, orgulho e continuidade, multiplicando a tradição. Jussara Hag, esposa do vice-prefeito. É muito gostoso, a gente fica o ano todo esperando, né, para que chegue essa data. O pessoal fica contando os dias para que chegue o Kerb, né? É muito bom tu participar, tu ver as pessoas reunidas, brincando, dançando, cantando. O Kerb, ele não é só o final de semana, né? Às vezes as pessoas pensam, iniciou o Kerb, é só chopp, comida típica. Não, o Kerb já começa lá na escola, na semana. O Kerb começa no baile da PAI, por exemplo, né? A questão da inclusão, que a gente se preocupa muito também. E quando tá lá no colégio, né, lá na sala de aula, levando a nossa tradição, inclusive também com a melhor idade na semana, né? A gente participa de todos os bailes da terceira idade, porque não é só levar para as novas gerações, mas é também manter as gerações que existem já, né? Há um dito que onde os alemães se estabelecem, onde havia sempre uma igreja, havia uma escola. Onde havia uma escola, havia uma igreja. Estância Velha tem na sua essência uma dedicação para a educação. Nas suas escolas, que hoje são muitas, públicas, municipais, estaduais e privadas, elas lá no início, elas são escolas comunitárias ou confessionais. Estância Velha tem esse protagonismo porque para esses imigrantes a educação era tão importante. Crianças brincam com perna de pau.
Os jogos germânicos são educativos e com diversão, pertencimento, integração, o reviver de raízes históricas e da filosofia do trabalho com alegria e união. A imigração da Europa é necessária naquele período por uma questão de sobrevivência daquelas pessoas. Esse sonho de ter melhores condições para si, para os seus filhos, para os seus netos. Os fatores que a gente pode resumir que levam a essa imigração do início do século XIX são guerras, que dizimaram populações, colheitas, a alimentação era muito ruim, a Alemanha tem regiões onde faz frio 8, 9 meses do ano, as condições precárias de trabalho, sem leis trabalhistas, sem seguridade social, trabalhar numa tecelagem, numa fábrica de sapatos, de calçados, era ter que trabalhar 16, 18 horas por dia. Então, as cartas dos primeiros imigrantes aqui, e elas nos revelam como era o cenário quando eles chegaram aqui e as dificuldades enfrentadas, porque sim, ganharam terras, aqueles primeiros imigrantes, mas tiveram que cultivá-las, não foi fácil. E aqui não havia, aqui eles conquistaram, eles atingiram uma liberdade que eles não tinham lá. Infelizmente, aqui não havia a igreja, a escola, a estrada, o comércio já estabelecido. Por isso, esse começar tudo do zero foi muito difícil. Por isso que eles prezavam tanto a fé, a construção de uma capela, num colégio, de um coleginho, para que pudesse instruir, para que pudesse professar a fé, porque nas primeiras décadas era a sobrevivência, era poder ter uma casinha um pouco melhor, era poder se alimentar, era poder educar os filhos e ter os filhos na igreja. Na escola e na igreja. Essas eram as condições iniciais. A gente vê esse desenvolvimento das sociedades recreativas em pleno vapor, praticamente a partir dos idos de 1880. E a gente tem nesse meio o KERP, quando as pessoas tiveram melhores condições, mas quando elas não se reuniam tanto ainda em sociedades recreativas. Que o culto é mais, claro, o encontro celebrativo, a celebração onde eles ali relembram, naturalmente relembram a igreja, mas eles relembram a imigração, eles relembram as suas condições. O KERP, ele é celebrado e depois festejado na sociedade, na família, e sim, com muita bonança, com muita fartura, com muita cuca, com muito pão, com muita carne, com muito daquela produção do alimento, e lembrando que boa parte dos nossos imigrantes eram agricultores. Uma ponte de tradição ou de tradições, um elo que nos conecta a esse passado. Pessoas trajadas. O KERB é mais do que um evento. É a memória viva de um povo, encontro para relembrar a história, valorizar e celebrar os caminhos construídos. E um convite para seguirmos juntos, ampliando horizontes e sustentando novas pontes entre tradição e futuro. Créditos selecionados. Direção e roteirização, Gustavo Carnel Hubert e Mariana Statzner. Fotografia, Wellington Flor e Gustavo Carnel Hubert. Imagens aéreas, Jefferson Cardoso e Rafael Torres ATZ. Edição, colorização e finalização, Wellington Flor. Finalização de áudio e trilhas sonoras, Gabriel Schuch. Narração, Wesley Verganovias. Fotografia, Still, Wellington Flor. Agradecimento especial em consultoria histórica e acervo fotográfico, Felipe Kumbraun. Logomarca, Clara Ror. Comunicação e imprensa, Wesley Verganovias. Audiodescrição, Comunique Produtora, Roteiro e Gabriel Schuch, Consultoria e Voz. Libras, Paula Bos. Legendagem, Comunique Produtora.